como as mídias podem ajudar na articulação comunitária? O provérbio africano de que é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança, apesar de muito antigo, nunca foi tão verdadeiro. Em primeiro lugar, por quê? A ideia de que para se educar é necessário um espaço físico, um prédio como uma escola, é muito recente se comparada à própria história da educação como um fenômeno social. Hoje a escola tem muita importância como local de garantia de direitos de crianças e jovens, de ponto de encontro de cultura, de informação e de amizade. De certa forma, compartilha hoje o papel de educar também com os aparelhos sociais do entorno, com a família, com os amigos e, é claro, com a mídia. Mas visto do alto, como da janela de um avião, por exemplo, o processo educativo é fruto de uma comunidade. Seus diversos pontos, a escola, o centro cultural, a biblioteca, a praça, por exemplo, são conectados por relações, por comunicação, por mídia. No Idade Mídia de hoje, vamos compreender a importância da comunicação no desenvolvimento da educação comunitária. Vem embarcar comigo e com os estudantes do LabMe na descoberta de como o olhar da paideia grega e do educador baiano Anísio Teixeira ainda são atuais e necessários. Quais atividades conectam a escola à comunidade? Para mim, falar em aprendizagem comunitária ou em comunidade de aprendizagem deveria ser uma coisa que a gente nem devia estar discutindo, já deveria ser uma coisa muito... deveria fazer parte do conceito da escola, né? Porque parece que cada vez que passa, a gente fecha mais os muros. A escola foi importante para mim no meu processo de aprendizagem, no processo de quem eu sou agora, quem é o Thiago Munduruku nesse exato momento. Mas também outras coisas me influenciaram para ser quem eu sou. A troca de conhecimento com meus amigos, a troca de conhecimento com pessoas mais velhas, e principalmente a troca de conhecimento com meus anciões, com o pajé. E aí, hoje de manhã, a gente estava discutindo a importância de abrir as portas da universidade para a comunidade onde ela habita, não só para o ganho da comunidade, mas para o ganho da universidade, porque há pouco tempo a gente sofreu um corte bruto de orçamento e não tinha quem lutasse do nosso lado, porque a gente simplesmente tinha os nossos muros fechados. Quando, por exemplo, uma pandemia como que a gente está vivendo, chega, você consegue construir, acho que ações mais eficazes mesmo, né? Como, por exemplo, as periferias que se juntam para poder enfrentar essa situação que a gente está vivendo. Eu acho que essas comunidades de aprendizagem é como se fosse um resgate disso mesmo, né? Um resgate desse todo mundo ali junto, construindo junto essa educação. Eu acho que é nesse coletivo que a gente acaba se tornando cidadão, no coletivo que a gente vai poder construir ações coletivas para o bem de todos. Uma comunidade de aprendizagem é uma rede. E o papel da comunicação, como vocês estão colocando, é de articulação, mobilização e expressão. É de fato você circular e ter a cidade como um direito à cidade. Aliás, essa é uma questão, né, das políticas urbanas. O direito a usar a cidade de maneira educativa é uma maneira de você exercer a cidadania. Bom, acho que esse é um tema que foi uma introdução para minha paixão por educação e comunicação, porque eu vivenciei e continuo vivenciando isso em um projeto de extensão da universidade que está muito mais fora dos muros da universidade do que dentro, igual a Lígia pontuou. É um projeto em que a gente se reúne na rua, em espaços públicos, que é o Jornal Fatos da Rua, é um jornal comunitário feito junto com e por pessoas que estiveram ou estão em situação de rua aqui na cidade de Bauru. Os debates, as entrevistas, a discussão de pauta, tudo isso é feito por essas pessoas. A gente, enquanto estudante de jornalismo, de comunicação, a gente atua como mediadores. Então eu posso fazer isso, eu posso pegar essas vivências, aprender com essas pessoas, não no sentido de conscientizar, de tipo, vou ensinar vocês a utilizar a ferramenta, isso. Não, é porque é uma troca mesmo, é uma rede de apoio. Por muito tempo, eu vi a escola como um barco me levando e me carregando no mar dos conhecimentos possíveis. Agora percebo mais como o aprendizado não se resume às salas de aula,
aos professores, aos colegas de sala. Quando penso em comunidade de aprendizagem, logo penso nas minhas raízes, na minha ancestralidade. Eu lembro que no primeiro semestre da universidade, eu tentei corrigir Voinha quando ela disse que a gente era cabocla. Fiquei falando que o termo era carregado de preconceitos e trouxe na minha fala todas as problematizações sociais que eu estava estudando. Uma tentativa falha de me desenraizar. Comunidade de aprendizagem está ao nosso redor. Aprendo com a minha mãe, minha avó, meu primo, também na rua. Eu não consigo enxergar o futuro da educação sem considerar a tecnologia, o brincar, interagir, o aprender com as percepções dos outros. E é em comunidade que vou entendendo o que é fazer parte da sociedade. Tudo que sonho ou aprendo, de alguma forma, sempre me traz ou parte daqui. É a minha identidade, minhas emoções, crenças, valores e minhas memórias. Elas são a tradução das minhas subjetividades, que permite os meus comportamentos. Vejo a escola como o barco que leva, mas também como a bússola que aponta os caminhos e a boia que acolhe e salva. Como a comunicação pode ser o motor que articula a educação na comunidade? Vamos hoje conhecer o exemplo de Heliópolis, que é uma grande comunidade da Grande São Paulo, com 180 mil habitantes. E para falar das experiências que acontecem por lá, a gente recebe o Reginaldo José, que é líder comunitário da UNAS, radialista, enfim, um articulador da comunidade, né, Reginaldo? Bem-vindo ao Idade Mídia. Qual o papel específico hoje, quer dizer, que papel exerce as mídias sociais dentro da articulação comunitária e educativa de Heliópolis? Hoje em dia, né, a gente utiliza essa tecnologia, né, que está ao nosso dispor para poder não só potencializar, né, nossas falas e tudo mais, né, mas principalmente para trazer o jovem para participar desse processo, né. Então, as mídias digitais, né, as mídias sociais são muito importantes para a gente, porque o jovem está lá, né, e a gente sabe o potencial que tem. E às vezes o jovem não está antenado em todas as possibilidades que essas mídias digitais oferecem, né? Inclusive lá na Rádio Comunitária Heliópolis, né, a gente transmitia antigamente através das ondas sonoras, né? Então a rádio se reinventa a todo momento e a gente utiliza agora as redes sociais para poder, né, não só transmitir a programação da rádio para a comunidade, né, para o nosso território ali, agora para o mundo também, né? Então a gente amplificou, né, o nosso trabalho através das redes sociais e deu essa cara jovem, né, para a programação da rádio. Então a gente reinventou a nossa programação através das mídias digitais. Então a gente não quer falar que as pessoas não têm fala, as pessoas têm fala. Às vezes não tem a possibilidade, né, e para potencializar essas falas, né? Então quando a gente cria esses mecanismos de comunicação, é muito importante, porque a gente dá visibilidade a essas diversas falas e toda a diversidade cultural, né, social que existe nos territórios, né? Mas agora a gente vai também na prática para Curitiba, no Paraná, conhecer a comunidade educativa Empodera, que também utiliza a mídia para articular toda uma região da cidade. Na prática. A escola tem projetos que começaram há muito tempo atrás e foram reestruturados, refeitos, né? No caso do jornal impresso. E com o passar do tempo ele foi adquirindo outras, né, estratégias, outras formas, até chegar nesse trabalho que a gente realiza hoje. Então, o projeto, ele faz o quê? Que a família esteja junto com a escola, né, de maneira virtual, mas realizando um trabalho aí partindo do interesse das crianças. Então, assim, são notícias, são informações. Então, é esse conhecimento do que acontece, do que estão vivenciando, é trazido para essa proposta do jornal e volta para a comunidade na forma do jornal impresso, né? Criou-se possibilidades para chegar até os estudantes, oferecendo a eles novos caminhos, né? Uma motivação, buscando também um alcance maior, uma preocupação com o planeta, né? Com a comunidade, no relacionamento com as pessoas, né? Então, esses projetos abriram novas possibilidades nesse contexto.
Quando a gente entra em Heliópolis, a gente sente que, de fato, a gente está numa comunidade de aprendizagem. Você vê arte em alguns lugares, você vê a comunicação rolando solta com a meninada. Qual o papel dessas mídias para que a educação extrapole a escola? É importante a gente destacar, né, que lá em Heliópolis a gente trabalha o conceito de bairro educador, né, que tem 5 princípios: autonomia, responsabilidade, solidariedade. Tudo passa pela educação e escola como centro de liderança. Então, são esses princípios que norteiam nossas ações, nossas atividades, né? E para a gente promover esses princípios na comunidade, né, a gente usa alguns instrumentos, algumas ferramentas, né? Entre elas está a comunicação, né? Então, através da rádio, através das oficinas de fotografia, né? Através das redes sociais, das mídias digitais. E, ao mesmo tempo, a gente usa essa ferramenta, né, para passar uma imagem de Heliópolis, que é uma imagem positiva, que é uma imagem de um potencial que existe na comunidade, né, através dos moradores e através dessa história. Então, a comunicação, a gente usa ela de diversas formas, né? Então, todas essas ferramentas, como a fotografia, o rádio, né, as mídias digitais, são utilizadas para a gente potencializar ainda mais toda a riqueza cultural, social e educativa que existe no nosso território, né? Então, a gente usa a comunicação como ferramenta de transformação. Escutando você, eu sei que Heliópolis inspirou algumas políticas públicas municipais, né? As políticas públicas têm que sempre beber das práticas. E eu sei que a Unesco Internacional também criou um conceito de uma cidade que educa para a mídia, uma cidade com educação midiática. O professor da USP, Felipe Chibaz Ortiz, vai falar um pouco agora no Fora da Curva. O que é uma cidade mil? Uma cidade mil significa cidades com alfabetização mediática e informacional, o que fala de cidades que podem utilizar a inteligência artificial e outras novas tecnologias, que são também modelos de cidades defendidos pela Unesco ou outras entidades internacionais. Regis, para a gente finalizar, eu lembro, há 10 anos, né, Heliópolis despertava para um projeto na consciência do consumo de álcool. Desse projeto chamava Jovens Alconscientes, né, eu me recordo. Para hoje, como é que isso se expandiu numa breve linha do tempo? Então, menor de 18 anos, a gente queria conscientizar para o não consumo, né, e os maiores consumir de uma maneira responsável, né? E esse projeto foi muito importante para a gente, porque, primeiro, ele conseguiu identificar novas lideranças, né? Então, a gente fazia uma formação com esses jovens, né? E esses jovens eram multiplicadores desse conhecimento. Então, eles aprendiam na sala de aula e depois eles tinham que replicar na comunidade, né? E tinham que articular esses diversos atores, né? Então, as escolas da região, do território, as lideranças comunitárias, né? Os projetos sociais que existiam ali, né? Os donos dos bares, né? Então, era uma grande rede mesmo de conscientização que partia do jovem para o próprio jovem. E uma coisa que é importante destacar desse projeto, né? Que era um projeto que tinha a linguagem do jovem. Então, a gente pegava todo o conteúdo técnico, né, e transformava numa linguagem que o jovem conseguia assimilar a informação que estava sendo passada, né? Porque esses alunos que eram participantes do projeto se tornaram educadores, né, se tornaram gestores de outros projetos, e aí essa continuidade desse trabalho, né, ainda existe através desses educadores que se tornaram gestores de projetos. Muito obrigado, Reginalda, por ter vindo aqui ao Idade Mídia. É bom lembrar que as escolas não flutuam no ar, desconectadas das comunidades. Pelo contrário, é nessa relação que a qualidade da educação se fortalece. O que podemos conhecer hoje é que o trabalho de educomunicação e produção de mídia pelos estudantes ajuda a criar vínculos, relações, abrir canais de expressão e dar sentido às comunidades, tanto físicas quanto digitais. Quando estamos dentro das comunidades, não percebemos muitas vezes que ela existe. É sempre preciso criar vínculos para enxergar essa rede educativa potente do alto, como da janela de um avião. Eu aguardo vocês no Idade Mídia da próxima semana. Até lá!